No baile de gala beneficente anual da Midwest Holdings, Dusty Johnson, elegante em seu terno cinza escuro, inclinou-se para a frente, exalando um aroma familiar de uísque e ambição. Então o Ben não vai estar conosco esta noite? Seus olhos, azuis demais, desviaram-se para a cadeira vazia ao meu lado, um sorriso irônico brincando em seus lábios. Alguns homens simplesmente não aguentam a pressão, Sarah. As palavras, quase um sussurro, soaram como uma acusação pública, deixando-me exposta sob as luzes cintilantes do salão de baile. 6 meses após o silencioso desaparecimento de Ben, Sarah Miller vagava pelo seu apartamento, outrora vibrante. Agora, ele se tornara uma casca vazia, cada cômodo ecoando com um silêncio opressivo. O ar estava parado, denso com o aroma de lustramóveis e o leve e persistente cheiro de poeira, um testemunho de uma vida em pausa. Ela passou a ponta do dedo pela superfície lisa e fria da escrivaninha de mogno de Ben, uma peça pesada e escura que sempre lhe parecera imponente demais para a modesta sala de estar. Era a única relíquia substancial que ele deixara para trás, uma âncora em uma casa à deriva. Uma fina camada de poeira aderiu ao tampo polido, intocada, uma acusação silenciosa. Ela se lembrou daquela terça-feira à noite, a luz se esvaindo pela janela da cozinha, projetando longas sombras no linóleo. Chegara em casa mais tarde do que o habitual, depois de mais um jantar de trabalho, com Dusty Johnson. As luzes da cidade passando embaçadas pelas janelas do carro. A imagem de Ben, de avental, mexendo seu famoso carbonara na cozinha, fora reconfortante. Um ritmo familiar ao qual ela já se acostumara. A chave girou na fechadura com um clique familiar, mas o aroma habitual de alho e parmesão estava ausente. Em vez disso, o ar no apartamento parecia rarefeito, despojado, como um cômodo recém-arejado após um longo inverno. O primeiro sinal foi o silêncio. Silêncio demais. Nenhum barulho da cozinha, nenhum zumbido baixo do jazz favorito de Ben vindo do aparelho de som. O apartamento estava cirurgicamente despojado de sua presença. Seu lado do armário estava meio vazio, os cabides espaçados, revelando a tinta clara por trás deles. Seu passaporte havia sumido da gaveta de cima da cômoda. Sua jaqueta de couro surrada, aquela que ele sempre jogava sobre a cadeira da cozinha, não estava mais lá. Seu jeans azul desbotado favorito, geralmente jogado descuidadamente na pilha de roupa suja, estava visivelmente ausente. Até mesmo a caneca de café de cerâmica azul barata e lascada que ele insistia em usar todas as manhãs, apesar das tentativas de Sarah de comprar um conjunto igual para ele, foi meticulosamente lavada e recolocada em seu gancho acima da pia. Era uma mensagem clara e silenciosa de finalidade, mais evidente do que qualquer bilhete escrito à mão poderia ter sido. As primeiras 48 horas se transformaram em uma névoa frenética e incrédula. Seu telefone parecia pesado em sua mão, enquanto discava o número dele, ouvindo a voz automatizada informá-la repetidamente de que o assinante estava indisponível. Os e-mails retornavam, marcados como não entregues. A negação lutava contra um medo crescente e insistente que se apertava cada vez mais em seu estômago a cada hora que passava. Ela ligou para os pais dele em Omaha, e suas vozes carregavam uma preocupação confusa que refletia a dela, mas não ofereciam respostas. "Ele não nos ligou, Sarah", disse a mãe dele com a voz fraca. "Você tem certeza de que está tudo bem?" Ela não estava. Os dias se transformaram em semanas, depois em meses, cada um mais pesado que o anterior. Ela se lembrou da ligação para a Midwest Holdings, do silêncio estéril do outro lado da linha antes de Brenda, a assistente de Ben, atender. A voz de Brenda, geralmente calorosa e eficiente, agora era um escudo de profissionalismo glacial. "O Sr. Carter apresentou sua demissão, Sra. Miller", ela afirmou, sem inflexão. "Ele tirou uma licença por tempo indeterminado. Não tenho informações para encaminhar." As palavras pairaram no ar, frias e definitivas, confirmando o vazio. Sarah se agarrou a uma esperança desesperada por uma explicação racional. Uma emergência familiar, uma crise no trabalho que exigisse total discrição, qualquer coisa, menos esse vazio doloroso. Ela repassou conversas, procurou pistas, qualquer indício de angústia, qualquer sinal que tivesse deixado passar. Mas não havia nada, apenas a remoção silenciosa e eficiente de uma vida, deixando para trás apenas a poeira e a memória. A verdade, lenta e sufocante, começou a emergir nas horas silenciosas da noite. Ele sabia de tudo.
Sussurrou para o ar vazio. As palavras uma confissão crua. Ele viu tudo, acrescentou, o peso de suas transgressões fraturando sua voz, quebrando a beira de um soluço que ela não se permitia liberar completamente. A lembrança se repetia, nítida e inflexível, sempre que o silêncio no apartamento se tornava ensurdecedor. Eu havia entrado no escritório naquela noite, com o cheiro de lustramóveis e papel velho pairando no ar. Ben estava parado ao lado do meu laptop aberto, de costas para mim, a tela projetando um brilho pálido sobre seus ombros. Ele não se virou quando entrei. Simplesmente ficou ali, imóvel, sua silhueta emoldurada pela luz tênue que entrava pela janela. A imobilidade dele, aquela máscara de compostura cuidadosamente construída, me aterrorizava mais do que qualquer fúria que ele pudesse ter demonstrado. Era um silêncio tão profundo que vibrava em meus dentes. Meus olhos, atraídos pela luz, se voltaram para a tela do laptop. Estava aberta no meu aplicativo de mensagens uma conversa arquivada com Dusty Johnson. Enquanto eu observava, uma mensagem apareceu. Não consigo parar de pensar em ontem à noite, S. Depois outra. Aquele encontro tarde pareceu muito mais um primeiro encontro. Tem alguma chance de repetir? Só nós dois? Prendi a respiração. Vi os registros de data e hora, as trocas de mensagens casuais e flertantes, os planos de encontros clandestinos disfarçados de conversas de trabalho legítimas. Cada linha, um golpe silencioso. E então vieram as fotografias. Pequenas imagens, miniaturas, mas inegavelmente íntimas, trocadas entre nós. Um registro digital completo da traição, exposto para ele ver, sem deixar espaço para negação, sem nenhum canto para uma desculpa para se esconder. Meu estômago se contraiu num nó duro e frio. O sangue sumiu do meu rosto, deixando minha pele repuxada e quebradiça. Ele finalmente se virou, nossos olhares se encontrando. Não havia raiva, nem fervor, apenas um vazio vasto e gélido. Eu vi tudo, Sarah, disse ele com a voz baixa e monótona. Faltava-lhe o calor que sempre o definira, o tom reconfortante que fora uma constante em minha vida por anos. Aquelas 3 palavras devastadoras, proferidas com tamanha serenidade, destruíram nosso casamento num instante. Não havia mais nada a dizer, nada a salvar. Ele não exigiu explicações nem detalhes. Não levantou a voz, nem fez acusações. Simplesmente caminhou em direção ao quarto, seus movimentos precisos, quase mecânicos. Eu o segui, com as pernas pesadas e desajeitadas. Ele puxou uma velha mala de couro do alto do guarda-roupa, colocando-a cuidadosamente sobre a cama. Então, com uma eficiência estranhamente metódica, começou a arrumar as coisas. Camisas, dobradas com precisão militar, foram para a mala. Sua calça jeans surrada. Seu nécessaire de barbear, cada item colocado com cuidado deliberado. Foi a dignidade silenciosa, a completa ausência de drama da parte dele, que quebrou algo dentro de mim. Em meio a súplicas histéricas, minha voz embargada, quase irreconhecível. Por favor, Ben, não faça isso. Cambaleei para a frente, estendendo as mãos desesperadamente para tocá-lo, para de alguma forma ancorá-lo a mim, a nós. Ele estremeceu, recuando com um movimento rápido, quase imperceptível, como se eu carregasse uma doença contagiosa. Minha mão ficou suspensa no ar, inútil. Por favor, Ben, implorei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, quentes e inúteis. Não significou absolutamente nada. Foi um erro estúpido e sem importância. Podemos superar isso, podemos consertar. As palavras eram vazias, ressoando com clichês de relacionamento que eu já ouvira inúmeras vezes, agora sem sentido na minha própria boca. Sua resposta foi um corte cirúrgico, desferido com a mesma calma gélida. Ele fez uma pausa, olhando para mim, o olhar distante como se eu fosse uma estranha. Algumas coisas quebradas não valem o esforço da reconstrução, Sarah, disse ele com a voz baixa e firme. Às vezes, o dano simplesmente revela a verdadeira natureza daquilo que pensávamos ter. As palavras não eram um julgamento, mas uma constatação, tão fria e cortante quanto a lâmina de um cirurgião. Ele fechou a mala, pegou-a e caminhou em direção à porta da frente. A mesma dignidade silenciosa que sempre demonstrara em todos os aspectos da sua vida. Ao chegar à soleira, parou por um instante, levou a mão ao bolso, tirou a aliança e colocou-a deliberadamente sobre a bancada de granito fria, bem ao lado das minhas chaves do carro. Ela brilhou ali, um círculo de ouro silencioso e reluzente, um contraste gritante com o metal plano e sem brilho das minhas chaves.
Era uma troca simbólica, o seu compromisso com a minha infidelidade, um testemunho silencioso dos votos quebrados que agora nos separavam, irreparáveis e frios. A revelação da minha infidelidade se espalhou pelo nosso círculo social com uma eficiência devastadora. Não foi um vazamento, foi uma inundação. Cada telefonema, cada encontro no supermercado, cada avistamento acidental se tornou uma nova onda de julgamentos. A verdadeira agonia não foi a partida de Ben, embora isso tenha deixado um vazio enorme. Foi suportar a presença contínua daqueles que permaneceram no meu mundo em ruínas, seus olhos carregados de uma mistura de pena e repulsa, seu silêncio mais pesado do que qualquer acusação. Uma semana depois do desaparecimento de Ben, Linda Jensen, uma mulher que eu considerava amiga há anos, pediu para se encontrar comigo para um café. Nosso lugar de costume, o The Daily Grind, agora parecia estranho. O tilintar das canecas de cerâmica e o chiado da máquina de expresso criando um pano de fundo perturbador. Ela sentou-se à minha frente com a postura rígida, uma caneca meio vazia fumegando intocada entre nós. Seu rosto, geralmente gentil, estava tenso, os lábios formando uma linha fina de desaprovação. "Eu precisava falar com você, Sarah", começou ela, com a voz baixa, mas cada palavra articulada com precisão, atingindo como uma pequena pedra afiada. "Eu soube o que aconteceu. Sobre o bem, sobre Dusty", me remexi na cadeira, que rangeu sob meu peso. "Linda, não é..." Ela me interrompeu, os olhos fixos nos meus, inabaláveis. Não tente justificar. Você não teve apenas um lapso momentâneo de julgamento, Sarah. Você o traiu sistematicamente. Com Dusty, o marido da Jenny, o cunhado do seu marido. Sua voz, geralmente suave, agora carregava uma crueldade precisa que eu desconhecia. Cada detalhe que ela mencionava parecia uma condenação à parte. Durante a comemoração do aniversário deles, Sarah, você se lembra? Quando todos estavam brindando a Jenny e ao Dusty, ela fez uma pausa, deixando a implicação pairar no ar. No banheiro de hóspedes de todos os lugares, enquanto todos procuravam por vocês dois, se perguntando para onde tinham desaparecido. Senti minhas bochechas corarem intensamente, um rubor furioso subindo pelo meu pescoço. Lembrei-me do calor, da adrenalina, da emoção imprudente de tudo aquilo. Lembrei-me dos chamados confusos de Jenny. "Sarah? Dusty? Vocês estão bem aí dentro?" Enquanto estávamos juntas, sem fôlego, atrás de uma porta trancada. Linda inclinou-se para a frente, a voz baixando ainda mais, mas não perdendo a firmeza. Seu rosto, antes amigável, transformou-se em um desprezo que distorceu suas feições. "Que tipo de pessoa faz essas escolhas conscientemente, Sarah? O que você estava pensando?" Não tinha resposta adequada. A verdade, em sua forma mais crua, parecia patética, indefensável. O caso com Dusty tinha sido inebriante, principalmente por causa de suas dimensões proibidas. Ele era carismático, imprevisível, uma pessoa explosiva em comparação com a presença constante e confiável de Ben. Dusty tinha sido atencioso de maneiras que Ben, confiável e considerado, às vezes não era durante períodos de intenso estresse profissional. Ben estava focado no trabalho, em construir nosso futuro, e eu havia interpretado sua dedicação silenciosa como falta de interesse, uma diminuição do desejo. Dusty preencheu esse vazio, ainda que temporariamente, ainda que perigosamente. Eu nunca imaginei que nosso relacionamento fosse além daqueles momentos roubados e emocionantes. Era para ser uma fuga temporária, uma emoção, um breve desvio do ritmo previsível e confortável da vida de casada. Um segredo, guardado a 7 chaves, que eventualmente se transformaria em uma lembrança imprudente. Eu nunca imaginei que Ben descobriria minhas mensagens protegidas por senha. Nunca imaginei a imprudência de Dusty, deixando suas mensagens abertas no meu laptop depois de usá-lo para verificar as finanças da empresa certa noite. As pistas digitais, deixadas para Ben seguir, eram claras demais, condenatórias demais. A falha foi minha, é claro, por deixá-lo usar, por não apagar meu histórico. Minha culpa, minha imprudência, minha traição. Linda empurrou a caneca de café para longe, a cerâmica raspando ruidosamente na mesa. "Preciso ir", disse ela, com a voz monótona, sem qualquer calor. Só precisava dizer o que precisava dizer. Ela se levantou, a cadeira raspando novamente, e saiu, me deixando sozinha na cafeteria movimentada. O barulho de repente ensurdecedor.
As consequências do meu caso extraconjugal explodiram em nossas vidas interligadas com a força de uma explosão nuclear. As repercussões foram imediatas, destruindo tudo em seu caminho. Jenny Carter, a irmã mais nova de Ben, o pilar silencioso de sua família extensa, pediu o divórcio de Dusty Johnson em menos de 48 horas após a verdade vir à tona. Soube disso por um conhecido em comum. A notícia transmitida com uma satisfação mal disfarçada que doeu mais do que qualquer acusação direta. Os pais de Ben, que me acolheram como filha desde o dia em que o conheci, agora respondiam aos meus telefonemas cada vez mais desesperados com mensagens automáticas na caixa postal. O silêncio deles foi um golpe mais duro do que qualquer discussão acalorada. Deixei mensagens, pedidos de desculpas confusos, súplicas por compreensão, mas as respostas nunca chegaram. Apenas a voz digital e monótona confirmando que sua chamada não pode ser completada neste momento. Até mesmo minha mãe, uma mulher que sempre fora minha defensora inabalável, absorveu os detalhes do escândalo com uma frieza incomum. Preciso de tempo, Sarah, disse ela, com a voz tensa, estranha. Tempo para processar essa dor calculada que você me causou. A palavra calculada me atingiu em cheio. Uma avaliação precisa e brutal das minhas transgressões cuidadosamente escondidas. As consequências profissionais na Midwest Holdings foram igualmente devastadoras. Os sussurros começaram de forma sutil, depois se transformaram em um murmúrio constante pelas minhas costas. As conversas eram abruptamente interrompidas quando eu me aproximava. Os colegas desviavam o olhar. O desconforto deles era palpável. O escritório amplo e iluminado, antes um lugar de camaradagem vibrante, agora parecia um vasto espaço vazio, projetado para me isolar. Dusty, por sua vez, recebeu uma transferência lateral para o escritório regional da empresa em Topeka, depois que o RH processou várias reclamações sobre nosso relacionamento inadequado no ambiente de trabalho. Ele me ligou uma vez, a voz tensa, carregada de uma raiva presunçosa. Você não foi discreta o suficiente, Sarah. A culpa é toda sua. E então ele parou completamente de responder às minhas mensagens. Seu instinto de autopreservação sendo uma força mais poderosa do que qualquer afeto passageiro que ele pudesse ter sentido. Um a um, meus amigos avaliaram a situação e escolheram lados. Como era de se esperar, ninguém ficou do meu lado. Os convites para almoçar cessaram. As postagens nas redes sociais, antes repletas de risadas compartilhadas, passaram a ser cuidadosamente selecionadas, excluindo minha presença. O mundo que eu havia construído tijolo por tijolo estava desmoronando ao meu redor, e eu fiquei sozinha, em meio às ruínas. Reconheço que cometi um erro grave. Tentei explicar a quem ainda me ouvisse, geralmente por telefone com a voz fraca e suplicante. As pessoas têm casos extraconjugais o tempo todo. Casamentos frequentemente sobrevivem a esses desafios. Não é incomum. Por que todos estão agindo como se eu tivesse cometido uma transgressão imperdoável? Eu realmente não entendia a profundidade da condenação deles. Parecia desproporcional, injusta. A resposta chegou inesperadamente, não de um amigo ou parente, mas de Jenny. Veio em um e-mail conciso de 2 frases, encaminhado por um primo distante que, por algum motivo, ainda entrava em contato. O assunto era simplesmente sobre Ben. Sarah, começava o e-mail. Não foi só o caso. Foi o absoluto desrespeito a todos os limites, a todos os relacionamentos, a todas as pessoas envolvidas. Você não magoou apenas o Ben, você destruiu uma família, incluindo a minha. E isso, no nosso mundo, é imperdoável. O e-mail terminava ali, sem gentilezas, sem assinatura. Apenas aquelas palavras duras e brutais, proferidas com a convicção silenciosa e inabalável que sempre fora a marca registrada de Jenny. E pela primeira vez uma verdade fria e dura começou a se instalar no meu estômago, mais pesada do que qualquer arrependimento. 3 semanas após o colapso de nossos casamentos, Jenny Carter apareceu à minha porta. O sol da tarde, geralmente brilhante, projetava sombras longas e cansadas pela rua. Sua aparência normalmente impecável, geralmente um testemunho de sua natureza meticulosa, mostrava claros sinais de profunda angústia emocional. Seu blazer sob medida estava ligeiramente amarrotado, seu cabelo, geralmente perfeitamente penteado, estava um pouco despenteado, e seus olhos estavam avermelhados, embora sua voz, quando falava, fosse notavelmente controlada. Preciso dizer isso, Sarah, começou ela,
com o olhar firme mesmo quando o meu se desviou, porque suas ações transcenderam a simples infidelidade. Não se tratou apenas da traição física. Ela fez uma pausa, respirando fundo e com a voz trêmula. Foram as escolhas que você fez, as pessoas que você escolheu. Meu marido, o marido da irmã do seu marido, a escolha deliberada dos parceiros, o local escolhido para o encontro, o jeito como você olhou para todos nós depois, sem um pingo de remorso. Senti um nó na garganta. Lembrei-me daqueles momentos, do controle meticuloso que exerci, do sorriso ensaiado, da conversa casual. Lembrei-me de me convencer de que ninguém jamais descobriria que era uma fuga particular. Jenny percebeu tudo. Foi o seu completo desrespeito por todos ao seu redor, além de si mesmo. Continuou ela com a voz cada vez mais firme, cada palavra como um golpe de martelo. O puro egoísmo de tudo isso. Eu nunca tive a intenção deliberada de causar uma disseminação tão grande. Comecei, com a voz fraca, num esforço desesperado para amenizar, para explicar. Jenny me interrompeu bruscamente, seus olhos faiscando com uma dor crua que finalmente rompeu sua compostura. Pare imediatamente, você não tem o direito de reconstruir essa narrativa, Sarah. Você entendeu exatamente as escolhas destrutivas que estava fazendo. Não insulte minha inteligência fingindo o contrário. Ela respirou fundo mais uma vez com um tremor, as mãos cerradas com força à frente do corpo. A força silenciosa que eu sempre admirei nela, agora era usada contra mim. Há algo mais que você precisa saber, disse ela, a voz baixando, carregada de uma revelação devastadora que me fez gelar o sangue. Você sabia que Ben estava planejando uma elaborada segunda lua de mel surpresa para o seu próximo aniversário de casamento? A pergunta pairou no ar, pesada e inesperada. Minha mente girou. Uma viagem de aniversário? Balancei a cabeça, com a boca subitamente seca. Não, eu não sabia. Ele não tinha mencionado nada. Ele vinha trabalhando até tarde com frequência, sim, chegando em casa muitas vezes exausto, distraído. Eu interpretei isso como um sinal de seu distanciamento, uma confirmação da minha própria importância cada vez menor em sua vida. Ele vinha trabalhando horas extras por quase 7 meses para financiar isso, continuou Jenny, com a voz plana, quase sem emoção, sem mexer na poupança conjunta de vocês. Ele queria que fosse uma surpresa completa, um gesto grandioso. Ele ia te levar para Itália, Veneza. Você sempre falava de Veneza, lembra? As palavras me atingiram com a força de um soco físico. Itália, Veneza, meu destino dos sonhos. Aquele que eu havia mencionado inúmeras vezes, frequentemente em tom de brincadeira, uma fantasia nostálgica. Todas aquelas noites em claro, seus pedidos de desculpas silenciosos por estar cansado, sua ocasional indisponibilidade emocional. Detalhes que eu havia detestado, interpretado como negligência, como um abismo crescente entre nós, agora se condensavam em uma acusação devastadora da minha própria cegueira, da minha profunda traição. Ele não estava se afastando. Ele estava construindo um sonho para nós, meticulosamente, em segredo. E eu havia destruído tudo com meus próprios desejos egoístas. Esta é a dura verdade sobre as escolhas da vida, exposta para todos verem. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Jenny ficou parada ali por mais um instante, seu olhar penetrante, antes de se virar e ir embora sem dizer mais nada, me deixando sozinha na porta de casa, com a lembrança fantasma de uma lua de mel surpresa e o peso do sacrifício oculto de Ben me oprimindo. A revelação do plano secreto de lua de mel de Ben destruiu o pouco de autocomiseração que ainda me restava. Foi um golpe final e brutal que aprofundou minha compreensão de sua dor e da perda profunda e irreparável que eu havia infligido. Repassei incontáveis momentos do passado em minha mente. O cansaço silencioso de Ben após longas noites no escritório, sua concentração intensa na mesa, as vezes em que ele gentilmente afastava meu cabelo do meu rosto antes de dormir. Eu os via como indiferença distante, sinais de um casamento perdendo a chama. Agora, eu os via pelo que realmente eram, atos de amor, de sacrifício, de um homem construindo meticulosamente um futuro para nós, enquanto eu destruía o nosso. Tentei entrar em contato com os pais de Ben novamente, uma tentativa desesperada e inútil. A mensagem automática da secretária eletrônica, idêntica a todas as outras, era como uma pedra fria e pesada no meu estômago. Cada dígito do número deles um lembrete da profundidade da minha vergonha e da irreversibilidade da rejeição. Eles tinham ido embora da minha vida, assim como Ben.
deparei-me com a amarga ironia de perceber Ben como previsível. Era uma das minhas queixas silenciosas, um sussurro que compartilhei com Dusty, uma justificativa trivial para o meu olhar errante. Percebi que meu caso não só me cegara para a sua devoção silenciosa, mas também para a sua capacidade de gestos românticos profundos e sinceros. O homem que eu havia descartado como previsível era, na verdade, capaz de orquestrar um elaborado segredo de 7 meses, tudo pela minha felicidade. A verdade era um espelho refletindo a minha própria superficialidade, a minha própria previsibilidade trágica. Os dias se misturavam numa densa névoa de arrependimento. Eu buscava obsessivamente em minha memória pistas, qualquer sinal do amor duradouro de Ben que eu tivesse descuidadamente ignorado, descartado ou deliberadamente negligenciado. Cada descoberta, por menor que fosse, era uma ferida aberta. O jeito como ele sempre preparava meu café perfeitamente, os bilhetinhos que às vezes deixava na geladeira, as inúmeras vezes em que ouvia pacientemente minhas queixas sobre o trabalho. Esses atos silenciosos e constantes de amor, que antes eram a base da nossa vida, agora se erguiam como monumentos à minha traição. Minha vida profissional na Midwest Holdings tornou-se insuportável. Os sussurros deram lugar à indiferença declarada. Colegas passavam pela minha mesa sem me cumprimentar, com os olhos fixos em suas telas ou no chão. Meus projetos, antes centrais para o meu departamento, foram sutil e sistematicamente reatribuídos a outros. Os e-mails de atualização pararam de chegar. Reuniões que eu costumava liderar de repente passaram a acontecer sem a minha presença. Tornei-me um fantasma no meu próprio escritório, um pária, incapaz de encarar o julgamento constante, os fantasmas sufocantes do meu caso com Dusty. Finalmente entreguei meu pedido de demissão. O alívio foi mínimo, ofuscado pelo peso esmagador do fracasso. Para cobrir as contas crescentes e uma conta poupança que diminuía rapidamente, comecei a vender alguns dos meus pertences mais queridos. A cômoda antiga que Ben havia encontrado para mim em uma feira de antiguidades, o colar de pérolas que ele me deu no nosso 5º aniversário, as gravuras caras que havíamos escolhido juntos com tanto cuidado para as paredes da sala de estar. Cada item levado por um estranho era um lembrete cruel da vida luxuosa e confortável que Ben, sem saber, me proporcionava. Uma vida que eu, ingenuamente, havia dado como certa. Uma sensação avassaladora de isolamento se instalou, um cobertor frio e pesado que sufocava qualquer resquício de calor. Meu telefone permaneceu em silêncio por dias, depois semanas. Ninguém se preocupou em saber como eu estava. Os poucos convites sociais que eu costumava receber, mesmo de conhecidos distantes, cessaram completamente. O silêncio do apartamento não era mais apenas a ausência de Ben, era a ausência de todos. Comecei a entender que pagar o preço ia muito além de perder Ben. Significava perder toda a minha realidade cuidadosamente construída. Minha casa, minha carreira, meus amigos, meus laços familiares. Tudo o que eu havia construído, tudo o que eu era, havia sido construído sobre uma base de confiança que eu havia destruído irreparavelmente. Meses depois, o burburinho da cidade parecia diferente, abafado pelo peso da minha nova realidade. Soube por um conhecido distante, um ex-colega que, por sorte, não havia cortado completamente os laços, que Ben havia se mudado para uma cidadezinha no interior do estado. Ele havia começado uma vida mais tranquila e simples, o tipo de vida sobre a qual às vezes falava com saudade durante longos passeios de carro pelo interior. A notícia despertou em mim uma mistura complexa de emoções, um profundo alívio por ele estar bem, por estar encontrando paz, mas também um arrependimento agudo e doloroso pelo futuro que compartilhara e que eu havia descartado tão descuidadamente. Ele havia encontrado trabalho em uma iniciativa comunitária local, mencionou o conhecido, algo relacionado à conservação ambiental. Era um contraste gritante com sua trajetória corporativa anterior, exigente na Midwest Holdings, um testemunho de sua bondade inata que eu, em minha ingenuidade, havia dado como certa. Ele parecia genuinamente satisfeito, me disseram, sorrindo com mais facilidade, menos sobrecarregado. A imagem dele, feliz e livre, era ao mesmo tempo um conforto e um tormento. De vez em quando, eu passava de carro pelos nossos antigos lugares favoritos. A lanchonete local onde passamos incontáveis manhãs de domingo, o banco do parque à beira do rio onde líamos lado a lado, a livraria independente onde debatíamos os méritos literários.
Mas esses lugares não ofereciam nenhum conforto, apenas memórias fantasmas, ecos desbotados de uma vida que não era mais minha. Eram lembretes do que eu tinha, do que perdi e do que jamais poderia ser novamente. Minha própria vida havia se reduzido. Aceitei um emprego menos prestigioso, com longas horas e um salário que mal cobria o essencial. O desespero silencioso da minha nova existência me corroía, uma dor constante e surda no peito, um lembrete diário da minha queda vertiginosa em desgraça. O pequeno e apertado apartamento que agora alugava parecia uma gaiola, cada parede se fechando, ecoando meu isolamento. Então aconteceu o encontro fortuito. Eu empurrava um carrinho pelo corredor de frutas e verduras do supermercado local, distraída quando o vi. Dusty Johnson. Ele estava pegando uma sacola de maçãs, de costas para mim. Prendi a respiração. Parecia mais velho, o cabelo um pouco mais ralo, mas ainda com o mesmo charme. Ao seu lado estava uma mulher que eu não reconheci, com a mão casualmente repousada em seu braço, um sorriso radiante e descontraído no rosto, completamente alheia. Ele se virou. Nossos olhares se encontraram e seu sorriso vacilou. O charme natural desapareceu, substituído por um lampejo de desconforto. Ele assentiu rigidamente, com uma leve inclinação de cabeça quase imperceptível, e então desviou o olhar rapidamente, puxando sua nova parceira para mais perto e apressando-se para longe pelo corredor. O encontro foi breve, constrangedor e profundamente anticlimático. Solidificou minha compreensão da superficialidade de Dusty, confirmando o quão verdadeiramente insignificantes haviam sido aqueles momentos emocionantes que compartilhamos. Não havia conexão, nenhuma faísca persistente, apenas uma história compartilhada de destruição que ele claramente ansiava por esquecer. Foi então que percebi que havia romantizado o caso como uma fuga, um desvio emocionante da monotonia. Na realidade, foi um caminho destrutivo e auto-infligido rumo à infelicidade. Não houve grande paixão, nenhuma conexão profunda, apenas uma busca fugaz e egoísta por gratificação passageira. Joguei fora uma vida de amor tranquilo e duradouro por nada mais do que uma emoção passageira, uma imitação barata de intimidade. Considerei entrar em contato com Jenny, digitar e-mails, apagá-los antes de enviar. O abismo das minhas ações passadas parecia grande demais, profundo demais para ser transposto apenas com palavras. O que eu poderia dizer que já não tivesse sido dito, que já não tivesse sido irremediavelmente quebrado? O conceito de perdão, seja de mim mesmo ou de outros, parecia uma aspiração distante, quase impossível, um prêmio que eu talvez nunca conquistasse, para sempre fora do meu alcance, brilhando fracamente no horizonte distante de um futuro que eu mal conseguia imaginar. Um ano inteiro se passou desde a partida de Ben. Marquei o aniversário com uma refeição solitária na minha pequena mesa da cozinha. O silêncio, uma companhia familiar. Minha vida havia se transformado completamente. Despojada de seus antigos confortos, mas eu aprendera a coexistir com a profunda ausência. O zumbido constante da minha própria culpa. Era uma correnteza persistente nos meus dias. Pesada, mas já não debilitante. Comecei a trabalhar como voluntária em um abrigo comunitário local, encontrando um pequeno propósito em ajudar os outros. Era um contraste gritante com meu egocentrismo anterior, uma maneira silenciosa de seguir em frente. Escrevi uma longa e sincera carta para Ben, sem nunca ter a intenção de enviá-la, simplesmente expressando minhas desculpas, minha compreensão e minha aceitação silenciosa do meu destino. Nela, reconheci a profundidade do seu amor, meu profundo fracasso, e expressei uma sincera esperança de que ele continuasse em paz, onde quer que estivesse. Na internet, vi uma foto de Jenny e seus filhos, genuinamente felizes e prósperos, tendo reconstruído suas vidas após a infidelidade de Dusty. Outros se curaram, seguiram em frente. Meu caminho foi de penitência silenciosa, o pagar o preço, agora uma realidade vivida e tangível. Não houve grande reencontro, nenhum arco dramático de redenção, apenas a compreensão silenciosa, típica do meio-oeste americano, de que algumas feridas não cicatrizam completamente e algumas pontes permanecem queimadas. Finalmente limpei a mesa de Ben, removendo a fina camada de poeira que se acumulara, não em negação, mas em um ato silencioso de aceitação, pronta para conviver com todo o peso das minhas escolhas. Um ano inteiro se passou desde a partida de Ben. Sarah marcou o aniversário com uma refeição solitária, refletindo sobre como sua vida havia se transformado completamente. Ela aprendera a conviver com o silêncio,
a profunda ausência e o zumbido constante de sua própria culpa, uma corrente subterrânea persistente em seus dias. Sarah começou a trabalhar como voluntária em um abrigo comunitário local, encontrando um pequeno propósito em ajudar os outros, um contraste gritante com seu egocentrismo anterior. Ela escreveu uma longa e sincera carta para Ben, sem nunca ter a intenção de enviá-la, simplesmente expressando suas desculpas, sua compreensão e sua aceitação silenciosa de seu destino. Na carta não enviada, ela reconheceu a profundidade do amor dele, seu profundo fracasso e expressou uma sincera esperança de que ele continuasse em paz. Ela viu uma foto online de Jenny e seus filhos, genuinamente felizes e prósperos, tendo reconstruído suas vidas após a infidelidade de Dusty. Sarah entendeu que, embora tivesse perdido tudo que definia sua existência anterior, outros haviam encontrado uma maneira de se curar e seguir em frente. Seu próprio caminho era de penitência silenciosa, o pagar o preço, agora uma realidade vivida e tangível, em vez de um resultado potencial. Não houve grande reencontro, nenhum arco dramático de redenção, apenas a compreensão silenciosa típica do meio-oeste americano de que algumas feridas não cicatrizam completamente e algumas pontes permanecem queimadas. Sarah finalmente limpou a mesa de Ben, removendo a fina camada de poeira que se acumulara, não em negação, mas em um ato silencioso de aceitação, pronta para conviver com todo o peso de suas escolhas.